E aí, gente, seja muito bem-vindo para mais um encontro aqui no Terapia de Bolso, meio de cara nova, meio ainda não sei. Meu pós-mudança tá meio complexo de eu achar um espaço pra gente conversar. Tô tentando me encontrar, até me disse se tá ok assim pra gente. Mas isso não poderia ser uma razão para não nos encontrarmos, então cá estamos. Recentemente conversamos sobre cansaço. Essa sensação eterna de que tá todo mundo super cansado, super exausto. Depois disso a gente conversou também sobre um sentimento um pouco mais profundo, que pode não ser um cansaço, pode ser realmente ali um sinal de um alerta, né? Uma coisa mais, realmente um humor mais deprimido, talvez. E hoje eu quero conversar com você que tem percebido que o seu cansaço, a sua exaustão, tem nome e endereço e se chama trabalho. Pois bem, não é incomum, infelizmente, mas eu quero te atentar e quero até trazer mais informação, realmente informação válida sobre o tal do burnout. Porque o tal do burnout, inclusive, eu vejo esse nomezinho, essa expressão sendo usada em vários outros contextos de uma forma errônea, inclusive. Eu consigo ver de onde as pessoas estão vindo com isso, entendendo o significado dessa expressão e achando que isso pode ser aplicado para qualquer outra situação. Então vamos tentar entender do que isso se trata, quando isso realmente se aplica e principalmente identificar sinais e posteriormente o que a gente faz com isso então, certo? Então vamos lá. O nome burnout, como você pode perceber, é uma palavra que vem do inglês. Acho que a melhor forma assim da gente tentar exemplificar isso seria no sentido de ser consumido, ser queimado, né? Então, a palavra vem realmente do to burn out, né? Então é ali de ser queimado, de ser consumido. Então a gente gosta de usar até algumas imagens para representar. Talvez você já tenha visto uma velazinha sendo consumida, um fósforo, porque realmente vem dessa conotação de ser consumido, né? Mas aí no português a gente traduziu, a gente trouxe esse termo aportuguesando para síndrome do esgotamento profissional. Então a gente vê ali do burnout, do queimar, do consumir, para o esgotar, o que faz sentido, acho que conseguimos chegar próximos. E a gente vê ali então com a síndrome do esgotamento profissional. O nome já diz, é do esgotamento profissional. E aí que eu digo onde a gente começou a usar isso em outros contextos de uma forma errônea. Quando eu digo erroneamente, porque o termo que está ali hoje classificado no CID, situação, né, que afeta a saúde, ela está especificamente ligada ao trabalho. E por que talvez isso tenha ficado tão mais frequente da gente ouvir, tão comum, parece que de repente todo mundo tem, ou todo mundo fala sobre isso. Então vamos até tentar entender um pouquinho do contexto. O burnout, na verdade, é como uma síndrome, né? Então essa síndrome do esgotamento profissional, ela foi incluída no CID muito recentemente. Então é muito natural que, como se a gente pensar num ciclo aí de evolução do ser humano, de categorização das situações, de como a medicina está evoluindo, a medicina ocupacional, a psicologia, a psiquiatria, enfim. Tudo isso é muito recente. Então é natural que a partir do momento que nós temos um nome para algo, a gente comece a falar muito mais sobre isso agora. Porém, isso não significa que antigamente, como a gente não tinha uma classificação para isso, as pessoas não estavam sofrendo por causa do trabalho. Claro que não é isso, né? Talvez realmente o sofrimento poderia ser diferente, talvez a forma que as pessoas expressavam sobre esse sentimento, sobre esse sofrimento era diferente, mas a categorização é algo bastante recente de fato. E aí a gente tem dados super alarmantes, pensando principalmente em Brasil, é claro. Então também quero fazer um parênteses aqui sobre uma possibilidade, claro que sou eu aqui, Cristiele, trazendo isso, mas acho que faz muito sentido a gente pensar que os dados que a gente tem hoje também, eles podem estar muito defasados por uma questão óbvia de subnotificação, até de não entendimento, de muitas vezes a vergonha de falar sobre o que está sentindo, a vergonha, o medo, o julgamento e toda aquela questão assim de eu não vou buscar um médico, eu não quero falar sobre isso. Às vezes a própria pessoa se julga, ela tem medo do que o outro vai achar. A gente também tem que pensar um pouquinho o quanto muito desses trabalhadores têm medo ali, talvez de uma possível retaliação, de ser prejudicado realmente no trabalho, caso levem essa questão para frente. Então, os dados que a gente tem hoje, é muito provável que esses dados ainda estejam um pouco defasados, que esse número seja um pouco maior. Mas a gente tem ali realmente
algo em torno já constado de que 30% mais ou menos dos trabalhadores no Brasil já tiveram ou já se expressaram ou já trouxeram alguma demanda que está ali, né, descrita como burnout. O que é bastante alarmante se a gente pensar e se a gente olhar um pouquinho e falar o que está acontecendo com a saúde do trabalhador. As hipóteses são inúmeras e é claro que a gente nunca vai achar um único denominador comum, a gente não vai achar uma única razão simples para uma resposta complexa. Já falei isso aqui antes também, né, sobre sempre que a gente vai falar sobre saúde mental, a gente vai pensar sobre questões multifatoriais e aqui não é diferente, mas a gente também não pode descartar o fator como o trabalho na modernidade, né, então como a gente está se relacionando com o trabalho hoje em dia e como isso possivelmente está acelerando esse processo de adoecimento. Então é fácil assim a gente ver o quanto hoje nós nos tornamos uma coisa só ao nosso trabalho. Eu sempre falo o quanto o trabalho é quase parte de quem nós somos, né? Parte da nossa identidade. E isso tem um valor de mercado, é muito legal quando a gente se identifica com o que a gente faz, mas é muito preocupante quando a gente também não consegue desvencilhar quem nós somos do que nós fazemos. Porque isso se manifesta de várias outras formas, assim. Então a gente perdeu realmente esse limite, essa barreira de até onde o trabalho vai. E aí a gente pode ver isso de formas mais práticas mesmo. Então, hoje quem consegue se desligar de um grupo de WhatsApp do trabalho, hoje quem não checa e-mail em casa, hoje quem não tá trabalhando todo o tempo mesmo que não tá lá com o ponto batido, né? Então, até o home office, assim, a barreira literal de eu saía para trabalhar e deixava esse problema do trabalho lá, agora esse problema entrou dentro de casa. Então, são vários os aspectos que a gente pode listar de como essa nova configuração de trabalho pode estar nos afetando e talvez a gente ainda nem tenha completa dimensão disso. Não estou dizendo aqui, não estou procurando culpados, não entenda que eu estou dizendo que é culpa do home office, porque, de novo, às vezes você trabalha num lugar físico, mas essa barreira ela continua não existindo. Mas o que eu trago aqui são realmente essas novas configurações de trabalho e o nosso envolvimento com o trabalho, como isso foi mudando ao passar do tempo e naturalmente nós estamos colhendo talvez muitos frutos realmente dessa relação que muitas vezes está desbalanceada. Então, para você entender e se a gente tentar listar aqui quais são os critérios ou o que a gente se atenta assim para começar a entender quando o indivíduo fala eu acho que eu estou com problemas em relação ao meu trabalho, isso está afetando a minha vida, quais são as 3 dimensões que esse profissional de saúde vai tentar avaliar se esse é um quadro com alguns sintomas ali da síndrome do esgotamento profissional. Nessas 3 dimensões, a primeira que a gente avalia é o esgotamento. E aqui, lembra até naquele episódio sobre estar cansado, que eu falei sobre o cansaço? Quando a gente pensa no cansaço de uma forma bem nua e crua, cansaço a gente descansa. Então, qualquer que seja a sua forma de cansaço, que inclusive eu citei lá, é natural e esperado que você, identificando isso, que você consiga se recarregar da forma que você precisa. E a partir disso, o esperado é que você se recarregue a ponto de conseguir retomar a sua rotina normalmente. Mas aqui a gente fala de um esgotamento muito profundo, aquela coisa de eu não consigo mais me recarregar. É uma sensação de fadiga emocional, assim, de faltar assim até um pouco de energia vital, onde essa questão está literalmente assim amarradinha com o trabalho, tá bom? Uma outra dimensão que a gente vai avaliar ali é o que a gente chama de distanciamento do trabalho. Então imagina aqui comigo, né, uma pessoa que tá ali trabalhando e ela é bastante dedicada e ela gosta do que ela faz, mas a partir de um certo momento essa fadiga, esse cansaço, essa exaustão em relação a esse trabalho começou a se tornar tão grande, tão pesada, que essa pessoa começa a se distanciar ali dessa relação de trabalho. Isso pode ser visto de várias formas. Então essa pessoa pode se tornar ali mais irritada nesse trabalho, mais sem paciência, meio, a gente chama de cinismo, assim, essa coisa do tanto faz, se deu certo deu, se não deu, não deu também. Quer saber? Isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. Então esse distanciamento começa a existir e de uma forma muito antinatural, porque imagina aqui comigo também, né, que a gente está falando de um profissional que possivelmente ele está esgotado porque ele deu muito para esse trabalho, né? Então imagina que era um profissional que se doava, que andava muitas milhas a mais, que era sempre o primeiro a se prontificar para ajudar, para fazer. E aí, de repente, chegamos nessa exaustão a ponto dessa pessoa começar a se desconectar ali de algo que era super valioso para ela, de algo que é super importante,
E não significa que deixou de ser, mas tá muito ligado também essa coisa da falta de energia mesmo, dessa fadiga grande, e essa pessoa começou a se distanciar completamente ali de tudo que está relacionado ao trabalho. E por último, é óbvio que a terceira dimensão que vai ser afetada aqui é a capacidade de produzir nesse trabalho, né? Então é o quanto ela tá rendendo ali. E muitas vezes o como essa pessoa tá se percebendo rendendo nesse trabalho. E você vai ver que uma coisa está muito ligada à outra, né? Então essa fadiga muito grande, esse distanciamento, naturalmente, essa produção, esse resultado também vai ser afetado. Acho que é importante também a gente entender que quando a gente fala de burnout, a forma que a gente traduz esse esgotamento é um estresse crônico que foi mal gerenciado. Então pensa aqui comigo que estresse todos nós passamos todos os dias e o trabalho está inerente ao estresse. E tá tudo bem por isso, porque a gente está no trabalho resolvendo o problema. A gente está ali ou se prevenindo problemas ou se antecipando a problemas. Então é natural que todos nós estejamos enfrentando e lidando com o estresse naturalmente no trabalho. Porém, na definição eu falei sobre um estresse mal gerenciado, que se torna crônico. Então, a partir do momento que faltam recursos e habilidades para lidar com esse estresse constante, ele se cronifica, né? Então, ou seja, o tempo, a duração dele se estendem e permanecem. Então, ali a gente entendeu que essas três dimensões foram afetadas e a gente consegue então perceber que o indivíduo ele tá ali esgotado profissionalmente. Você está se identificando com algum desses sinais ou um pouco do que eu expliquei aqui parece muito similar à sua realidade? Então é claro, de novo, nenhum desses episódios tem nenhum objetivo em diagnosticar alguém, mas eu trago como uma alerta mesmo, pra gente começar a pensar, poxa, eu tô começando a me sentir realmente esgotado, tô me sentindo fadigado, esse trabalho que tinha muito sentido pra mim, que eu me conectava muito, eu tô tão cansado que já não tá nem mais fazendo sentido, com isso eu tenho me sentido que eu não tô produzindo mais, meus resultados estão mudando muito, é hora da gente começar a olhar e talvez colocar alguns limites. Talvez mais do que isso, buscar por ajuda. Eu sempre vou falar aqui da importância da gente buscar por uma ajuda profissional. Então, quer seja um psicólogo, talvez ali um psiquiatra, enfim, os recursos, eles existem, estão à nossa disposição. Mas muitas vezes também, para a gente ir atrás do recurso, a gente precisa ter conhecimento de que tem algo que não está muito no lugar. Tá sempre cansado, tá sempre fadigado, é sim um sinal de alerta para você começar a se avaliar. E dentro dessas três dimensões, vários sintomas, eles podem se manifestar de formas até diferentes. Então fique atento ali para como você está reagindo e para como você está lidando ali com esse estresse do trabalho diário e para você começar a reconhecer se você está gerenciando de uma forma adequada ou não. Então se você está muito mais irritado do que o normal, está sempre muito estressado, às vezes o corpo também dando sinais, né, quer seja uma dor de estômago frequente, uma dor de cabeça frequente, dificuldade de dormir ou querer dormir demais, sempre aquelas alterações, né, para mais ou para menos daquilo que seria o seu normal, então do sono, do apetite, dores no corpo, canseira. Então é sempre um fatorzinho para a gente ficar muito atento assim e ler realmente o nosso corpo, ler os nossos sintomas, os nossos sinais e não menosprezar aquilo que a gente acha que é bobeira, é normal, tá todo mundo sempre cansado, tá todo mundo sempre estressado. Será que não é você dando algum sinalzinho de alerta por aí para prestar atenção? O trabalho é importante, eu não tô aqui desvalorizando ou querendo menosprezar isso de forma alguma. Eu amo trabalhar, é uma das coisas que realmente me preenche e talvez você se identifique com isso. Mas pra gente conseguir produzir com qualidade, pra gente conseguir fazer um bom trabalho, a gente precisa estar saudável, a gente precisa estar bem, a gente precisa conseguir entender primeiro quem nós somos para entender o que nós temos para oferecer. E muitas vezes a gente precisa dar uma pausa e se observar para isso. Então, eu quero aqui dar algumas sugestões. Quando a gente fala sobre burnout, não é incomum a gente realmente perceber indivíduos ali que têm muita dificuldade de se colocarem de forma assertiva no trabalho, de conseguir falar um não quando precisam, de conseguir colocar limites, de conseguir muitas vezes rejeitar projetos, e eu digo isso muito educadamente, de uma forma muito corporativa, é claro, mas que ninguém melhor do que você conhece os seus limites, ninguém melhor do que você conhece a sua rotina, conhece as suas habilidades, e muitas vezes nesse desejo de conseguir dar conta de tudo, de conseguir mostrar em tudo que a gente é bom, ou de que muitas vezes a gente sabe que a gente poderia fazer um excelente trabalho em certas situações, mas nós não somos super-homens e super-mulheres. Todos nós temos limites
e a gente vai conseguir ser um profissional ainda melhor quando a gente consegue dar 100% da gente em uma atividade. É muito difícil a gente dar 100% em tudo ao mesmo tempo, é muito difícil a gente conseguir ter uma vida fora do trabalho equilibrada, se dentro, né, se a gente está doando tudo que a gente tem para o trabalho. E eu vou te garantir uma coisa, a gente produz muito melhor quando a gente está dando atenção também para os outros aspectos da nossa vida. Quando a gente está tendo tempo de qualidade com a nossa família, quando a gente está se conectando com as pessoas que a gente gosta, quando a gente está conseguindo praticar um exercício físico, quando a gente tem hobby, quando a gente tem um descanso, porque é no descanso que a nossa mente também consegue ali produzir, o ócio produtivo é super importante, já falei sobre isso também. Então eu tenho certeza que essas pausas vão contribuir para você se tornar um profissional melhor. Mas isso precisa acontecer de forma intencional. Então eu espero que o episódio de hoje possa ter sido útil para você, que seja um momento para você olhar um pouquinho para como você tem lidado com o trabalho, para como tem sido a sua relação com o trabalho e principalmente como um alerta para você colocar limites e sabendo disso depois poder retornar e produzir ainda melhor. Eu te espero no nosso próximo encontro. Até mais. Tchauzinho.